Vamos pensar um pouco. De onde vem o nosso valor? Em um mundo onde as respostas fáceis já não convencem, essa pergunta se tornou um dos debates filosóficos mais fascinantes da era moderna. Hoje, a gente vai explorar o espectro de ideias sobre o que afinal nos dá valor. Essa é a pergunta que vai guiar a gente. Onde o valor humano encontra seu fundamento? A resposta que damos a isso? Nossa, ela define não apenas como nos vemos, mas como construímos nossa vida e nossas relações. Ok, para entender as respostas, primeiro a gente precisa entender o problema, né? Estamos na era moderna, um tempo em que as velhas certezas se abalaram, criando o que alguns chamam de uma crise do valor humano. Sabe, com o declínio das respostas religiosas tradicionais, a base do valor humano parece rachar. Mas em vez de um vazio, o que surgiu foi um leque de novas ideias. Não há uma única resposta secular, mas um espectro inteiro de possibilidades que a gente vai explorar agora. A nossa jornada por esse espectro vai nos levar por 4 pontos de vista bem diferentes. A gente começa com o individualismo radical de Ayn Rand, depois explora o humanismo de Erich Fromm e Paul Tillich e termina lá no outro extremo com a visão teológica de Søren Kierkegaard. Vamos começar num dos extremos do espectro, certo? A filosofia de Ayn Rand. Para ela, a resposta para a crise de valor é radical. Colocar o indivíduo não só em primeiro lugar, mas como a fonte de todo o valor. O conceito-chave aqui é o egoísmo racional. Olha, esquece tudo aquilo sobre altruísmo ser a maior virtude. Rand vira a moralidade de cabeça para baixo e diz que buscar o próprio interesse de forma racional não é um pecado, é a maior das virtudes. Uma ideia bem radical que define um polo do nosso espectro. O ponto central é este. Para Rand, não existe um poder superior, uma sociedade ou um Deus que possa ditar o valor de alguém. A busca pela própria felicidade não é egoísmo, é o imperativo moral. O valor não é algo dado, é criado pelo indivíduo soberano. Agora, saindo desse individualismo radical, vamos caminhar para o centro do espectro. Aqui a gente encontra pensadores que buscaram um caminho do meio, sabe? Tentando reconciliar o valor do indivíduo com a nossa conexão com os outros. E aqui encontramos duas abordagens humanistas bem interessantes. Para Erich Fromm, o amor próprio não é o oposto do amor ao próximo. Na verdade, é a sua fundação. Só quem se ama de verdade pode amar os outros genuinamente, vendo a si mesmo como parte da humanidade. Já para Paul Tillich, o desafio é existencial, ter a coragem de se aceitar, apesar das falhas e imperfeições. É um sim à própria vida. Duas visões que valorizam o eu, mas sempre em relação a algo maior. E agora a gente viaja para o outro polo do espectro. Se a visão da Rand parecia radical, bom, se prepara para um contraste ainda mais forte com a filosofia de Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, a ideia de um eu autossuficiente como o de Rand é a receita para o desespero. Ele defende que o amor próprio só encontra seu lugar e se torna saudável quando está subordinado a um poder superior. Para ele, claro, esse poder é Deus. E aqui temos a tensão na sua forma mais clara. De um lado, a visão de Rand, onde o indivíduo é o seu próprio sol, a fonte de toda a luz. Do outro, a visão de Kierkegaard, onde o valor vem de se colocar na órbita de algo maior que si mesmo. Temos o espectro completo, do eu como centro do universo, ao eu em relação a um centro transcendente. Bom, viajamos de um extremo ao outro do espectro. Mas o que une pensadores tão distintos? A resposta a essa pergunta revela algo surpreendente sobre como todos nós construímos nossos sistemas de valores. A tese central é esta. Toda ética, no fim das contas, escolhe um Deus funcional. Mesmo os sistemas que se dizem seculares precisam de um ponto de partida, um valor absoluto que não pode ser questionado. E é esse valor que funciona como um Deus. Olhando para os nossos filósofos através dessa lente, tudo fica mais claro, né? Para Ayn Rand, o Deus funcional é o indivíduo. Para Fromm, é a humanidade. Para Tillich, a própria existência. E para Kierkegaard, de forma explícita, é Deus. Todos eles, de um jeito ou de outro, elegem um fundamento último. A grande lição aqui é que a questão não é se teremos um absoluto, mas qual absoluto escolheremos. A necessidade de um alicerce para o nosso sistema de valores parece ser uma constante humana, seja ele qual for. E isso nos traz de volta ao começo, mas agora com uma nova perspectiva. Se toda a ética escolhe um Deus funcional, a pergunta se torna pessoal. Qual é o seu? Onde você ancora o seu próprio valor? Essa é a questão que ecoa muito depois que terminamos nossa jornada filosófica.